Alonso. Boa noite, doutor Opa, Rubem. tudo bem? Como vai? Tudo Tudo tranquilo? certo? Tudo tranquilo. Aliás, eu acho que nós escolhemos um momento muito bom para falarmos sobre isso. Inclusive, estava estudando um pouco mais o tema e vendo algumas notícias. Parece que a ação que o senhor protagoniza desde 2016 sobre as candidaturas independentes, né? Quando tentasse concorrer a prefeito do Rio de Janeiro, a gente vai falar um pouquinho disso também. Teve um relator novo designado no STF, né? Ministro Barroso, e é muito bacana de ver que a ação tramita, né? A esperança é a última que morre, né, doutor? Certamente, certamente. Não, entenda, eu quero crer que não é mais uma questão de se teremos candidaturas independentes no Brasil. Eu acredito que a questão é quando teremos, né? Me parece, o tema me parece já lançado na sociedade brasileira. Entendo que já há aí, começamos a ter um amadurecimento do debate, né? As pessoas começam já a perceber, né, que o monopólio partidário, a cartelização do acesso à vida pública só faz mal à democracia brasileira, só faz com que a democracia brasileira se torne algo indesejável, né? Ela apodrece a vida democrática brasileira. Portanto, acho que a sociedade brasileira já tem amadurecido esse tema. Nós estamos, né, desde 2016 batalhando por isso. Temos levado de norte a sul do Brasil a ideia, né, da possibilidade de candidaturas sem partidos políticos, a possibilidade do indivíduo lançar o seu nome no processo eleitoral sem a necessidade de subserviência a legendas, né? Portanto, me parece aí que agora é uma questão de tempo, né? O próprio ministro Barroso, né, na verdade, não leva o tema a plenário, né, não leva o tema a plenário, pela divergência, pela rota de colisão que ele se encontra com o presidente Bolsonaro, né? Vamos lembrar que, ao julgar procedente uma eventual candidatura independente no Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso estaria indiretamente favorecendo também o presidente Bolsonaro, o que ele certamente não deseja, né? Por tudo que se consegue depreender do ministro Barroso, ele é bastante favorável às candidaturas independentes. Ele tem uma postura bastante amistosa em relação à tese, né? Então, é claro que não podemos antecipar nenhum julgamento, né? Não podemos dar nenhuma posição certa sobre isso, mas por tudo que ele já se manifestou em entrevistas, né, na audiência pública, na própria sessão de julgamento que existiu lá no Supremo Tribunal Federal para discutir a admissibilidade, ou seja, por tudo que se consegue perceber nas entrelinhas do discurso do ministro Barroso, ele é favorável às candidaturas independentes, mas por conta desse embate político que tem ocorrido, por conta dessa relação áspera que tem se dado, né, entre o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República, né, por conta dessa incandescência, digamos assim, que há, provavelmente nós só teremos aí o desenlace dessa ação, desse recurso ao Supremo Tribunal Federal, depois, né, depois de 22. Né? Certamente o tema em 22 não será posto na pauta do Supremo Tribunal Federal, mas quem sabe, de 23 em diante, podemos ter aí uma pauta de julgamento e um julgamento favorável, né?
um julgamento favorável. Até porque, pelo que se consegue sondar dos ministros do Supremo, teríamos aí um placar apertado, mas favorável. Né? Que bom, que bom. Bom, já também para lhe apresentar com mais propriedade, nós entramos entusiasmados no assunto aqui. Boa Exato. noite a todos que estão aqui acompanhando, os seguidores do Dr. Rodrigo, quem me acompanha aqui no Instagram. Estamos aqui então com o Rodrigo Mesomo, advogado do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pela primeira vez em 2019, na Câmara dos Deputados, quando esteve lá numa audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça, defendendo a pauta das candidaturas independentes, numa audiência promovida pelo deputado Luiz Felipe de Orleans, em Bragança. Muito bacana de ter visto essa proposta em discussão no parlamento, muito necessária. Realmente a gente precisa aqui no Brasil ter mais oxigenação para o ambiente político evoluir com mais qualidade, né? Infelizmente, nós temos visto que, por mais que os partidos políticos são importantes, sim, para o funcionamento da democracia, em alguns casos, o cidadão, o indivíduo, fica muito tolhido, tendo que, né, passar aí por situações que originalmente não passaria, tendo que aceitar outras coisas, tendo, às vezes, que até mesmo agir de uma forma incoerente com aquilo que aquele indivíduo acredita por conta do caciquismo político, não é, doutor Rodrigo? Infelizmente, é uma deturpação da própria democracia, algumas situações que ocorrem dentro dos partidos políticos. Quero deixar um abraço aqui para o Fernando Ferreira, meu amigo aqui de Caxias do Sul, dizendo: boa noite, meus caros, satisfação. Meu trabalho de conclusão de curso, apesar de defender as candidaturas por emenda constitucional, defende a participação independente. Nas mãos do ministro Barroso, o tema pode ter avanços. Um abraço para o Fernando, eu lembro disso, ele até entrou em contato comigo para buscar mais materiais para o TCC dele há alguns anos. Grande amigo, Fernando. E fica à vontade aí para passar mais perguntas, aproveitar aqui a presença ilustre do Dr. Rodrigo aí, Fernando. Doutor Rodrigo, então a gente tem esse panorama, né? Candidaturas independentes estão com mais conhecimento popular, as pessoas estão entendendo um pouco mais o sistema partidário, o sistema eleitoral, que é muito difícil, por um lado, né? E também as pessoas estão tendo muita simpatia pela pauta das candidaturas independentes, que é algo muito, muito positivo para a gente evoluir aqui no Brasil. O senhor vê hoje uma perspectiva muito positiva e se o senhor já viu anos atrás, perspectiva mais positiva do que hoje para que ela se tornasse uma realidade? Bom, vamos lá. Eu vou contar aqui sobre como essas questões se deram, né? Como eu iniciei essa luta e algumas questões de ordem histórica também para a gente poder compreender isso, né? Lá em 2014, o país estava muito polarizado, né? O país vivia uma polarização bastante intensa e estávamos sob a presidência do PT, né? Estávamos naquele período amargo da presidência petista, com Dilma Rousseff buscando ali a reeleição, né? Àquela ocasião, o máximo de oposição que se tinha, né, era o PSDB, né, e Aécio Neves buscou concorrer à presidência pelo PSDB. Foi uma eleição bastante disputada, bastante acirrada, enfim. E naquele momento histórico, o partido que, digamos assim, mais se opunha, portanto, como eu disse, era o PSDB. E eu tentei ingressar no debate político, porque até então eu fazia um debate apenas no plano intelectual, no plano acadêmico, enfim, discutindo questões de ordem mais técnica, por vezes, enfim. E disse, não, eu acho que já é chegado o momento da gente buscar uma candidatura, né? Vamos buscar uma candidatura, entrar nesse debate no plano político-partidário, eleitoral. Lancei minha candidatura, obtive à época 11 mil votos,
o que me deixou ali na segunda suplência do PSDB no Rio de Janeiro para deputado federal, e o que era uma votação estreante bastante boa, né? E até mesmo podemos imaginar que se o Aécio Neves tivesse obtido ali a vitória, quem sabe em algum momento do mandato eu assumiria nessa suplência, né? Era uma possibilidade concreta. Mas o fato é que Aécio não ganhou, quem ganhou foi a Dilma Rousseff. E depois, logo após a eleição, eu, no meu convívio partidário, comecei a perceber o seguinte: ao invés de ser tratado como alguém que tinha ali um caminho promissor e que, portanto, poderia somar com o partido, eu passei a ser hostilizado por aqueles que detinham ali a sua posição encastelada dentro do partido. O PSDB do Rio de Janeiro sempre foi um partido nanico, né? Salvo quando lá o governador Marcelo Alencar era do PSDB, mas depois disso o PSDB do Rio de Janeiro sempre foi um partido nanico, e cuja nominata é aquela questão muito comum, onde a nominata é montada, digamos assim, para a eleição, para favorecer ali uma determinada pessoa que controla aquela estrutura partidária, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual, né? Pois bem, então essa hostilidade me fez sair do PSDB, isso já então ingressando ali 2015, né? Ingressando 2015, eu fui então para o Partido Novo, que tinha sido criado, tinha acabado de ser reconhecido pelo TSE. E, diante dessa questão, ingressei no Partido Novo e já manifestei, inclusive publicamente, por intermédio de um vídeo, né, a minha intenção de disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro e, portanto, a minha intenção anterior de disputar a convenção partidária no Partido Novo para a obtenção, né, da vaga. Ou seja, portanto, seria não uma pré-candidatura, mas uma pré-candidatura, digamos assim. Ou seja, era a mera intenção, manifestação, de que eu buscaria disputar as prévias, né? Aquilo já foi suficiente para a direção do partido, em especial, à época, o seu presidente, se manifestar, digamos assim, em sentido contrário, né? E o fato é que eu acabei, portanto, entre aspas, expulso do Partido Novo em apenas 3 meses, né? Basicamente foi isso. Não cheguei a ser expulso propriamente dito, porque houve na verdade, houve a instauração de um processo para apurar a falta ético-disciplinar que eu teria praticado ao publicamente dizer que gostaria de participar das prévias, etc, etc. Ou seja, um grau de caciquismo absurdo, né? Absurdo, assim. E aí eu disse, bom, não vou ficar aqui, né? Isso aqui não é lugar para mim, né? Nestes termos eu não fico. Entreguei lá a minha carta de desfiliação e comecei a estudar, né? Bom, como é que é no mundo inteiro, vamos ver como é que é no mundo inteiro esse sistema partidário, porque não é possível, né? Eu tinha o senso comum de todo brasileiro, né? Salvo os especialistas. Na média, o brasileiro, ele acha que dos outros lugares do mundo o partido político é algo obrigatório, né? Para entrar para a política, necessariamente, você precisa ingressar num partido político. Para concorrer num processo eleitoral, você necessariamente precisa estar afiliado. Era esse o meu senso comum, né? E aí eu comecei a estudar a questão no plano do direito internacional, né, no plano do direito comparado, né, e comecei a perceber que 9 entre 10 países do mundo, a candidatura independente ela é admitida, né?
Ou seja, portanto, o número de países que não permitem a candidatura independente, ela é uma exceção, ela é um número muito reduzido. E de países com pouquíssima tradição democrática, diga-se de passagem. Né? Porque as grandes democracias todas, você tem ali a candidatura independente. Então, quando você olha Canadá, Estados Unidos, México, Colômbia, Chile, a Europa quase que toda, Austrália, Nova Zelândia, Japão, enfim, Índia, né? A Índia. Então, quando você olha um país pequeno como o Chile, né, pequeno territorialmente, pequeno do ponto de vista populacional, você olha a Índia, um país geograficamente imenso e com uma população grotescamente, né, grande, mais de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Né? 1 bilhão e 200, na verdade, quase, eu acho. Me falha a memória agora. Então, veja que em países tão díspares quanto estes, nós temos candidaturas independentes. Aí não temos candidaturas independentes aonde? No Suriname, na Angola, no Azerbaijão, né? no Afeganistão. Né? Então, aí você começa a olhar e diz, bom, a gente está ao lado de quem? Né? O Brasil está ao lado das grandes democracias, ou o Brasil está ao lado desses países de rarefeita tradição democrática, de histórico lamentável de respeito às liberdades individuais? Né? Aí percebi, então, que estávamos do lado errado da história. E comecei a analisar também a própria trajetória brasileira, a história da dinâmica eleitoral brasileira. E percebi que no próprio Brasil, nós no passado estávamos, né, ao lado dos países que permitiam a candidatura independente. Porque durante todo o período imperial, durante toda a Primeira República, e ainda após 1930, né, após a Revolução de 30, e até que se tivesse, né, a decretação, né, do Estado Novo, a ditadura Estado Novista com Getúlio Vargas, aquele maldito, né, até que então tivéssemos aquilo, em 1937, né, tínhamos candidatura independente no Brasil. Inclusive, tivemos deputados independentes participando da Assembleia Constituinte que escreveu a Constituição de 1934. Tá? Ora, portanto, começando a estudar estas questões no direito internacional, no direito comparado, melhor dizendo, né? Na nossa história, e aí comecei a fazer o quê? A observar a própria Constituição brasileira e os tratados internacionais que haviam sido assinados pelo Brasil. E aí percebi o Pacto de São José da Costa Rica, né, um tratado que foi assinado pelo Brasil e internalizado na ordem jurídica brasileira nos anos 90, sob o governo do Itamar Franco, né, e lá está a previsão da candidatura independente. Né. Nós temos naquele tratado, no qual o Brasil se compromete, né, perante todos os países signatários, né, a respeitar aquele pacto. Então, está lá a candidatura independente. Comecei a olhar, né, o histórico da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a corte guardiã do Pacto de São José. Né? E lá há um caso, que é o caso Iatama versus Nicarágua, né? O nome do indivíduo versus o país de conflito, ou o nome da instituição versus o país que está em conflito. E o caso Iatama, né? Iatama versus Nicarágua, era um caso muito parecido com o meu, porque se tratava de uma eleição municipal, onde não foi permitida a candidatura sem partido pela justiça nicaragüense. O caso foi parar na Corte Interamericana
e a Nicarágua foi condenada, depois, claro, de uma tramitação longa, de muitos anos de tramitação, foi condenada a alterar a sua legislação e permitir candidaturas sem partido. E fui analisar o nosso próprio texto constitucional e percebi que uma outra leitura era possível do texto constitucional. Porque o texto constitucional brasileiro, ele é um texto inclusivo. Ele é um texto que busca... Claro, milhares de críticas podem ser feitas ao texto constitucional brasileiro. Eu, particularmente, não gosto da Constituição brasileira pela sua característica socialista, por ela impor ao país moldes socialistas. Mas isso é uma outra discussão. Tá? Isso é uma outra discussão. O fato é que, no seu rol de direitos, em especial no seu artigo 5º, bem como, na verdade, em todo aquele introito da Constituição, há ali uma proposta de inclusão. E começamos com os próprios princípios que regem, que estruturam a nação brasileira. Vamos observar que isso é posto logo no artigo 1º, que são os princípios estruturantes da nação brasileira, e dentre eles você destaca ali, por exemplo, questões como o pluralismo político. Ora, pluralismo político é algo mais amplo do que pluralismo partidário. Dignidade da pessoa humana. Ora, como ter dignidade se você é obrigado a ser subserviente, a se ajoelhar, a curvar a sua consciência a um partido político, mesmo não concordando com as ideias, mas tendo que fazê-lo porque ele detém a cartelização, o oligopólio de acesso à vida pública. Ou seja, você precisa violentar as suas ideias para que você possa acessar a vida pública. Isso não é digno. Isso não é digno. A Constituição fala ali também como princípio... ditatorial, né, doutor? Um sistema Como? que impõe... Um sistema ditatorial. Que impõe que você esteja participando de uma agremiação, de algo nesse sentido, para poder participar da democracia, né? E perceba que a Constituição ainda nos fala sobre a cidadania. Cidadania essa que não pode ser concebida como algo mediado, oblíquo, algo que perpasse por alguém, algo que dobre uma esquina. A cidadania implica numa linha reta. A cidadania implica na possibilidade de um indivíduo exercer por si os seus direitos. E nada mais fundamental do que o direito de participar dos destinos da nação, dos destinos da sua polis, do destino da sua cidade, da sua vila, e ofertar o seu nome aos seus pares, de ofertar o seu nome àqueles que querem votar num processo eleitoral. Por isso que o Pacto de São José da Costa Rica, ele é apelido, o nome é Tratado Americano de Direitos Humanos. E veja que um tema eleitoral está regido num tratado de direitos humanos. Por quê? Porque há uma íntima relação entre direitos humanos e processo eleitoral. Porque a democracia é o mecanismo mais apto a respeitar os direitos humanos. E é por isso que o tema está inserido no Pacto de São José, no Pacto de Direitos Humanos. Ora, e aí, então, vendo os tratados internacionais, vendo a Constituição, a própria Constituição dizendo como cláusula pétrea que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. E vendo que só 6% da população brasileira está afiliada a algum partido político, eu propus ao Judiciário o debate. Eu disse, não é possível,
Precisamos reinterpretar o texto constitucional em consonância com o Pacto de São José e construir uma interpretação no sentido de que a filiação ela é uma opção do cidadão, jamais uma obrigação. Porque eu não posso fazer o quê? Uma interpretação em que eu exclua pessoas. Quando o tema eleitoral, ele é um tema de direito fundamental. Ele é um tema de direito fundamental. Ora, nesse aspecto, então, foi com as minhas duas experiências, digamos assim, infelizes com partidos políticos, porque foram experiências onde eu percebi por dentro o caciquismo político, na minha própria pele percebi o caciquismo político e o quão nefasto ele é, o quão ruim ele é, o quanto ele prejudica a construção de um partido político decente. E vendo todo esse arcabouço jurídico, todo o direito comparado, o direito à história brasileira e as estruturas que nós temos em termos de Constituição e Tratado Internacional, concatenando todas essas ideias, eu propus um enfrentamento jurídico em 2016 e disse, quero a minha candidatura independente à Prefeitura do Rio de Janeiro. Estão aqui os meus argumentos, que julguem. No começo fui ridicularizado, no começo fui tido como um idiota, no começo apontavam, né, quando eu chegava no fórum, aquele ali que é o idiota que propôs a demanda, né? Não leu a Constituição, deve ser um analfabeto. Né? Exatamente. E aí fui recorrendo, foi sendo negado e eu fui recorrendo, recorri ao tribunal, depois recorri ao Tribunal Superior Eleitoral. Do Tribunal Superior Eleitoral, eu fui a Washington para a Corte Interamericana, denunciar o Brasil com base naquele precedente Iatama versus Nicarágua, pedindo a abertura do caso Mesomo versus Brasil, e entrei com um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, chegando lá, o tema foi, evidentemente, a Procuradoria-Geral da República. Na Procuradoria-Geral da República, a Raquel Doge, então procuradora, a Raquel Doge, ela deu um parecer favorável, dizendo que sim, que os meus argumentos eram consistentes e que o caso deveria ser julgado procedente. Depois disso, então, já avançávamos para 2018, ano eleitoral. Então, julgar uma questão como essa em ano eleitoral não era prudente, para não desequilibrar eventuais arranjos e disputas. E em 2019, o tema recebeu novo parecer favorável, agora do do Procurador-Geral Augusto Aras. O Procurador-Geral Augusto Aras propõe novo enfoque, robustecendo os argumentos e dizendo que sim, que o Supremo deveria julgar procedente a questão. E no final de 2019, nós temos então no Supremo Tribunal Federal uma audiência pública convocada pelo relator ministro Barroso, e que lá se manifestaram pela parte da manhã os partidos políticos e pela parte da tarde se manifestaram ali várias entidades da sociedade civil. Dois partidos, na verdade, um partido se manifestou favorável, que foi a Rede.
Tá? E pelo Partido Novo, o Partido Novo enviou dois representantes àquela audiência pública e que tiveram ali posições um tanto quanto contraditórias, porque a representante do partido, uma advogada que agora não me lembro o nome, ela em si se manifestou o contrário. Mas, felizmente, o Partido Novo também enviou o deputado Marcel Van Hatten, e este sim se manifestou favorável à candidatura independente. De modo que tivemos ali uma manifestação partidária positiva da rede e todos os demais partidos dizendo que o monopólio partidário era maravilhoso, que os partidos só fazem bem para a nação e que o cidadão não tem que ter o direito à candidatura independente, que ele que se filie e cale a boca e aceite do jeito que está, né? Porque eles são maravilhosos. E combativamente, de modo muito valoroso, de modo muito contundente, o deputado Marcel Van Hatten usou do tempo que dispôs na tribuna para fazer a defesa da candidatura independente. E ainda estiveram lá, a convite do ministro Barroso, outros dois deputados que se manifestaram favoráveis. Um deputado federal, que é o deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança, né, que fez também uma defesa muito contundente da candidatura independente, e a deputada Janaína Pascoal, que é deputada estadual por São Paulo, mas que vem lutando comigo também, abraçou a nossa causa e vem lutando comigo desde então pelas candidaturas independentes, inclusive organizou na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma audiência pública onde me convidou para que eu fosse lá fazer uma apresentação. Eu adoraria, inclusive, já me autoconvidando, veja só que coisa medonha que eu estou fazendo, mas como gaúcho que sou, se aí na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul fosse organizada uma audiência pública para que a gente pudesse expor aí no Rio Grande do Sul esse tema. Eu acredito que seria muito bem-vindo o assunto, para a gente expandir mais sobre isso aqui na Assembleia Gaúcha, sim. Seria uma grande honra, eu como gaúcho desgarrado, é verdade, porque estou vivo aqui no Rio de Janeiro há 40 anos, né? Mas como gaúcho que sou, voltaria ao Rio Grande com muita honra para tratar desse assunto, né? E aí, só para finalizar, senão fica uma narrativa, um monólogo chato demais, né? Nós, além disso, fizemos um trabalho, né? E temos feito até hoje, um trabalho parlamentar, que é falar com parlamentares, enfim, irmos, né, aos gabinetes, enfim, em todas as oportunidades, para que possamos convencer o maior número de parlamentares possíveis, né? E a audiência pública onde nós nos conhecemos foi justamente fruto desse diálogo com o deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança, a quem eu prezo muito. Fiz uma live com ele, inclusive, agora semana passada, né? Grande. E tivemos, então, a interlocução com o deputado e fizemos ali, tivemos ali a possibilidade de organizar a apresentação de um pedido de destaque na ocasião, né? Porque lá em 2019, a despeito da luta no Supremo, a intenção do deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança e minha é que conseguíssemos, naquele momento, fazer um destaque do tema das candidaturas independentes, do bojo da reforma política, e que ela, com esse destaque, ela tivesse uma tramitação acelerada, uma tramitação isolada, né? E aí, à época, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara,
né, aquele outra figura nefasta da política brasileira, né, articulou, né, na Comissão de Constituição e Justiça, a despeito de termos conseguido ali 11 votos para o destaque, Rodrigo Maia, né, articulando ali, conseguiu 12 votos. Então, por um voto, né, não conseguimos o destaque da questão à época, a despeito de termos tido ali algumas promessas de votação, né, e que lamentavelmente não se confirmaram, formando ali grandes decepções, né? Mas faz parte do jogo político, né? Alguém lhe promete, mas não cumpre, né? Isso não foi a primeira e nem a última vez que acontecerá na Câmara dos Deputados. Mas, em suma, espero que com isso eu tenha conseguido dar um grande panorama de como surge a questão, né? E falando também um pouco sobre direito internacional, sobre a nossa história, sobre essas questões. E aí eu, por favor, te devolvo a palavra para que você faça aí as suas questões e faça as suas colocações. Senão, professor, sabe como é que é uma coisa chata, porque a pessoa começa a falar e aí tudo vira meio que aula e quem está nos assistindo não quer. Está muito boa essa aula, doutor Rodrigo, muito legal ver toda a sua trajetória e, na prática, ver tudo que você vem enfrentando, indo até fora do nosso país para defender essa pauta muito nobre da candidatura independente, né? Eu, desde o início, quando eu pensei em começar a participar da política, eu sempre tive muita restrição a me filiar a um partido. Eu nunca gostei da ideia, na verdade, de me filiar a um partido, de ter que conviver com pessoas que muitas vezes, e na maioria dos casos, vão pensar diferente de você. Em alguns outros casos, a nível nacional, vão ter condutas imorais, ilegais, que vão ser pessoas que dentro do teu próprio partido que você faz parte, e vão estar denegrindo a imagem do partido nacionalmente. Você tem que conviver com isso, você precisa estar não só nem entrando no mérito tão grave de você às vezes ser obrigado a fazer determinadas coisas, mas só o fato de você estar num ambiente obrigado para concorrer, eu já não me sentia bem. Felizmente eu acabei encontrando um partido que quase que em sua integralidade se adequa com as coisas que eu penso, e eu não tenho até então sofrido tantos desconfortos assim. É claro que existem problemas em todos os partidos, né? Mas a candidatura independente, eu penso que é algo que evoluiria e muito a qualidade da nossa democracia. As próprias restrições de parlamentares em apoiar a pauta dentro da Câmara dos Deputados, ela já evidencia a necessidade da própria pauta, porque muitos desses deputados que eventualmente poderiam apoiá-la estão sendo obrigados a não apoiá-la para não enfraquecer os próprios partidos, para não retirar o poder dos partidos políticos, para não mexer nesse oligopólio que eles detêm atualmente. Então, parabéns, doutor Rodrigo, por essa trajetória. E eu tenho curiosidade de saber como está o processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como é que está esse panorama? Tem uma possibilidade, uma condenação do Brasil para que ele tome as medidas internas necessárias? Vamos lá. Antes disso, sobre o que você coloca é muito importante para a gente poder entender, né? A melhora da qualidade da democracia não é mera opinião, ela é fato e é demonstrada estatisticamente, tá? Por quê? Porque observemos o seguinte: a Índia, ela tem 1.200 partidos políticos, tá? A Índia, ela tem 1.200 partidos políticos. E recentemente, alguns anos atrás, ela instituiu a possibilidade de candidatura independente. E na Índia, o que nós temos? Nós temos um sistema em que o voto é facultativo. O voto não é obrigatório. Com a introdução da candidatura independente no sistema eleitoral da Índia, o que nós observamos, e já existem estudos que demonstram isso,
Né? Ah, alguém aqui coloca, doutor Rodrigo vai ser palestrante no Congresso Eleitoral no Ceará. Eu já estive no Ceará, Caro Lopes, né? Eu não estou conseguindo ler aqui, me parece que é Lopes. Né? Isso, Lopes. Eu já estive, houve um painel maravilhoso organizado no Congresso de Direito Eleitoral do Ceará, que, diga-se, é um dos maiores do Brasil. Né? Foi sensacional, foi estruturado um painel onde debati com o representante da OAB. Veja que lamentável, né? A OAB se deu ao trabalho de elaborar um parecer lá, tanto quanto obscuro, né? Para dizer que o monopólio partidário é maravilhoso. Né? Que bárbaro. Que vergonha dessa instituição, meu Deus do céu. Que coisa mais melancólica essa OAB. Né? Ou seja, o Felipe Santa Cruz, né, um petista de carteirinha, já foi candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro pelo PT, militante daquele de carregar a bandeira vermelha para cima e para baixo durante anos a fio, organiza um parecer para dizer que o cartel partidário é maravilhoso. E aí eu fui lá no Ceará, né, aquela terra maravilhosa, para escutar a OAB falar isso. É impagável, impagável. Mas, a despeito da interlocutora da OAB, né, falando aquelas barbaridades, o fato é que eu retorno ao Ceará sempre que convidado, porque sou apaixonado por aquela terra, né, terra maravilhosa. E certamente adoraria poder debater novamente no Congresso de Direito Eleitoral do Ceará. Mas voltando aqui, então não se trata de opinião, se trata de dado estatístico. O que se observou na Índia como melhoria efetiva da democracia na Índia? Nós tivemos um aumento do número de candidatos no processo eleitoral indiano, e esse paper eu li recentemente, ele é um paper, ele está em inglês, não tem ainda tradução, mas enfim, a gente pode até providenciar isso. Então houve um aumento do número de candidatos na Índia. Isso significa o quê? Que mais pessoas se sentiram confortáveis em ofertar o seu nome, sem ser por uma estrutura partidária. Portanto, você aproximou mais pessoas do processo eleitoral. Tá? E você teve o quê? Um aumento, se não me falha a memória, de 4% no comparecimento. 4%, e é 4% da população indiana, né? Vamos combinar que não é pouca coisa. Você teve um aumento de 4% no comparecimento nas votações, ou seja, mais pessoas se dispuseram a ir no processo eleitoral para votar em alguém. Ou seja, então, perceba que a introdução da candidatura independente, ela promoveu uma melhoria da qualidade aferida nas estatísticas. Portanto, isso não é opinião, isso é dado estatístico. Tá? Segundo ponto, aí vou dar outros dois exemplos, né, sobre como a candidatura independente ela melhora a qualidade da democracia. Tá? Como ela melhora a qualidade da democracia. Um exemplo à esquerda e um exemplo à direita, porque aí isso mostra também que, independente de ideologias, a qualidade da democracia melhora. França, Emmanuel Macron, não vou entrar em juízo sobre se o Macron é bom ou se é ruim. Para mim ele é ruim, mas enfim, até porque eu não comungo das ideias esquerdistas do Macron, mas isso não está aqui em pauta, não é esse o debate. Tá? Vamos observar que Emmanuel Macron não conseguiria a legenda do Partido Socialista Francês. O que ele faz? Ele sai do Partido Socialista Francês, organiza um movimento, tá?
En Marche era o nome do movimento à época, que depois vem a se organizar como um partido político. Mas o fato é que, no momento da eleição, não havia partido político. A lei francesa permite que o sujeito se candidate. Então, ele organiza esse movimento, milita, faz a sua campanha e acaba eleito presidente da França. Não é o presidente de um país lá microscópico, numa ilha da Polinésia. Não, presidente da França. Tá? No Brasil, jamais teríamos Emmanuel Macron. Jamais teríamos Emmanuel Macron, um fenômeno desse tipo, porque a candidatura independente é interpretada, né, até então, de modo contrário. Um exemplo à direita. Primeira eleição de Donald Trump, quando Donald Trump estava ali, concorrendo com Hillary Clinton. Né? Vamos observar que naquele momento, nós tínhamos a possibilidade só um instantinho, por favor, eu peço um segundo. Só um instantinho. Para também valorizar a turma enquanto o doutor foi ali, a gente tem aqui o meu grande amigo, que me sucedeu aí na batalha no legislativo, dentro do Ministério do Céu, enquanto eu retornei a minha função. Um grande abraço para todo o deputado federal mais votado do estado de Goiás. Me desculpe. Vamos lá. Só para que eu possa completar aqui o raciocínio, então. Naquela eleição havia a possibilidade da cúpula do partido republicano impor o Jeb Bush, que era um sujeito mais afeto ali ao establishment, né, à estrutura política de Washington e do Partido Republicano em especial. O que o Donald Trump disse? Olha, se impuserem o Jeb Bush, eu saio do Partido Republicano e venho independente. Ora, vamos lembrar que isso já tinha acontecido muitos anos antes com a candidatura do Ross Perot. E o Ross Perot fez 20 milhões de votos como candidato independente. E aí rachou o eleitorado republicano e o Bill Clinton ganhou a eleição. Bill Clinton só ganhou a eleição porque houve esse racha do Partido Republicano. Não é porque o Bill Clinton era popstar, etc., jovem, lembrava o Kennedy. Não, nada disso. Ele ganhou simplesmente porque o eleitorado republicano rachou. E aí, passados todos aqueles anos, podia acontecer de novo. Só que aí a presidência cairia no colo não do Bill Clinton, mas da Hillary Clinton. Aí o Partido Republicano, traumatizado com a história, disse, opa, peraí, então respeitemos a vontade das prévias, e seja o que o destino quiser, seja o que Deus quiser. Vamos ver o que acontece. As prévias aconteceram, Trump ganhou as prévias e depois ganhou a eleição e foi presidente dos Estados Unidos. Mas se Donald Trump não pudesse dizer, olha, eu vou sair do partido e vou independente, se não existisse essa válvula de escape no sistema, ele ia ter que fazer o quê? Ele ia ter que se conformar, ia ser chutado para escanteio, iam tirar do bolso do colete o nome do Jeb Bush e dizer, olha, esse aqui é o candidato. Então perceba que o partido político, no sistema eleitoral em que existe candidatura independente, o partido político ele tem que melhorar não por virtude, mas por sobrevivência. Perceba que não é nada virtuoso, o partido político vai melhorar porque serão mais virtuosos. Não, é o aumento da competição, a concorrência obrigando o partido político a se tornar uma entidade melhor, a se tornar uma entidade mais transparente, a se tornar uma entidade
né, que respeite os conteúdos programáticos, que respeite a sua base de militância, que faça políticas que atraiam as pessoas. Porque aí o partido político ele tem que ser uma entidade tão boa, tão inspiradora, que você sente vontade de ir pelo partido político ao invés de ir de modo independente. Então, esse é que é o ponto. Né? Segunda questão que eu coloco aqui, no gancho que você menciona, é que perceba que os próprios parlamentares, para não serem punidos, muitas das vezes são obrigados a trair a sua própria base eleitoral, sem candidatura independente. E aí nós temos ali um exemplo clássico, né, que já se tornou clássico, que foi a perseguição que o Ciro Gomes e o PDT fizeram à deputada Tabata do Amaral. Também não vou entrar aqui em discussão, em análise da Tabata, etc. Não concordo com a maioria das agendas dela, ela é uma parlamentar de esquerda, eu sou uma pessoa que tenho posições muito claras, muito nítidas à direita, tenho uma agenda conservadora, etc. Então, não estou aqui para discutir a Tabata. Eu estou aqui para mostrar que, o PDT, com a perseguição que fez, e a judicialização, inclusive, da questão que se teve, tecnicamente inviabilizou o mandato da Tabata. Ela foi inviabilizada no seu mandato de deputado federal. Então, perceba, para ser honesta e zelosa com o que ela havia prometido aos seus eleitores, ela foi punida pelo partido e teve inviabilizado o seu mandato. Então, veja que muitas das vezes o próprio parlamentar ele acaba sendo pressionado e acaba traindo o seu eleitor para fazer o quê? Para obedecer ao cacique político, para não ser punido e não ser inviabilizado. Então, veja que, mais uma vez, a existência de candidaturas independentes no sistema, ela melhora o sistema democrático como um todo, ela melhora o processo eleitoral como um todo, ela faz com que, ela obriga os partidos políticos a serem entidades melhores. Muitas das vezes, principalmente quando eu debato com esquerdistas, porque o esquerdista tem sempre aquela mentalidade coletivista, e, portanto, ele já é, a priori, hostil à ideia de candidatura independente, ele nem sabe o que é, nem entende o que é, mas ele é hostil porque vê ali liberdade individual. Mas veja que a candidatura independente, ela melhora a estrutura partidária, mesmo para partidos de esquerda. Porque os partidos de esquerda também estão sujeitos a essa pressão. Os partidos de esquerda, porque tem muita gente insatisfeita dentro dos seus partidos de esquerda, que não encontra espaço. Para que falarmos em cotas, cota racial, cota para mulheres, cota para deficientes, cota para isso, cota para aquilo, se você tem candidatura independente no sistema? Você nunca encontrará um cacique político para dizer, não, nós não vamos lançar esse sujeito aqui porque ele é transgênero, ele é isso, ele é aquilo, ele é... e eu não quero esse tipo de candidato no nosso partido. Não existem mais barreiras ao lançamento. Então, todos passam a ter o quê? Igualdade de condições nessa disputa. Então, ao invés de ficarmos discutindo cotas, políticas afirmativas no âmbito eleitoral, ora, quer mais inclusão do que a candidatura independente, em que qualquer um pode se candidatar sem que seja barrado por um cacique político? Então, veja que por onde analisamos, por onde observamos, a candidatura independente ela é sempre bem-vinda no sistema. Eu tenho, ao longo de todos esses anos, participado de inúmeros debates e confesso que até hoje não me foi apresentado um único argumento
que seja minimamente decente contra as candidaturas independentes. Só foram apresentados argumentos colaterais. Ah, mas o regimento da Câmara teria que ser alterado para incluir os independentes. Sim, ok, altere-se o regimento da Câmara. Ah, mas o problema da urna eleitoral, porque a urna eletrônica, ela pode comportar 1 bilhão de candidatos. Não é mais em cédula. Quer dizer, você tem a possibilidade de fazer o tipo de votação que você quiser. Então, perceba que todos aqueles que se opõem à candidatura independente sempre o fazem por argumentos colaterais e apresentam ali alguma tecnicalidade para tentar impedir a ideia de uma candidatura independente, mas não apresentam argumentos sólidos, ou seja, por que a democracia é melhor com o monopólio partidário? Por quê? Ninguém responde isso. E está aqui lançado o desafio, se alguém que assistir essa live agora, ao vivo, ou gravada, tiver, me chama que a gente debate mais uma vez, e aí vamos ver se o sujeito consegue apresentar algum argumento decente em relação a isso. A gente precisa lembrar que o Brasil é um dos países com menor taxa de renovação no mundo. Um dos países, isso também não é opinião, tá? Isso é dado estatístico. Quando você compara, a própria Transparência Brasil tem uma série de dados estatísticos que mostram que o Brasil é um dos países com mais baixa taxa de renovação política, porque é uma política feita por clãs. A nossa política ela ainda é clânica. Famílias dominam os vários estados brasileiros. Cada estado do Brasil tem lá 3, 4, 5, 6, 8 famílias que mais ou menos se revezam no poder. Isso de norte a sul do país. Em alguns estados isso é mais intenso, por conta das suas características históricas, há um coronelismo maior, outros nem tanto, mas é perceptível de norte a sul do país essas estruturas que não se renovam. Nessa legislatura tivemos lá tantas mulheres a mais, tantos jovens a mais, aí você vai olhar lá, bom, mas essa mulher aqui, ela é interessante, ela é mulher desse senador, essa outra aqui, ela é casada com esse prefeito, esse jovem que chegou aqui é filho do governador. Começa a ver toda a vinculação e que não é uma renovação de fato, né? Não há uma renovação de fato, ou seja, não são novos grupos chegando ao parlamento, são novos nomes dos grupos já encastelados chegando ao parlamento. Doutor Rodrigo, deixa eu lhe fazer um comentário. A nossa conversa tão bacana e tão leve que daqui a pouquinho já vai finalizar 1 hora de live. Eu acho que o Instagram interrompe, né? Tá vendo? Professor é uma desgraça, começa a falar, não para. Mas eu te agradeço imensamente o convite, a oportunidade, e volto a dizer, se você achar possível, factível, organizarmos aí uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, assim como foi feita na Assembleia de São Paulo. Inclusive, no meu canal do YouTube, o vídeo da audiência pública está lá, para quem quiser dar uma olhada. A Janaína Pascoal foi a deputada que organizou, convocou, coordenou os trabalhos. Foi transmitido, inclusive, pela TV Alesp, pela TV Alesp. Então, você querendo organizar isso, já me coloco aqui à disposição, e vamos fazer outras lives para a gente debater outros temas, porque, por exemplo, é contíguo a esse tema o nosso sistema eleitoral. Nós precisamos mudar o sistema eleitoral, porque o sistema eleitoral brasileiro, como é um sistema proporcional, ele promove
um divórcio entre o eleitor e o eleito. Ele rompe, né, o vínculo de representatividade. E por isso que a representação política no Brasil ela é tão ruim. Tão ruim. Eu acho que o sonho Né? do consumo, tanto para mim, quanto para o senhor, quanto para muitos que estão assistindo, seria o distrital misto, né? Certamente, certamente, Ele certamente. vai gostar. Eu acho que nós vamos ser interrompidos a qualquer momento. O Tá Instagram certo. tem, né, de interromper em 1 hora. Mas então, para fechar, muito obrigado, doutor, pela conversa. Acredito que foi muito produtivo. Eu gostei muito. A turma toda aqui, com muitos comentários, a gente não conseguiu dar oi para todo mundo. Mas foi uma experiência muito bacana para mim. Ouvir mais da tua experiência, que de fato bateu de frente no coloquial com o sistema para tentar trazer essa liberdade política através das candidaturas independentes do Brasil. Tem minha admiração, parabéns mais uma vez. E boa noite Eu a que todos que agradeço. Muito obrigado. Um forte abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.